Para você que está curtindo a nossa live aí, muito boa noite. Está começando a nossa primeira live do Extreme TV. Fica à vontade aí. Se você estiver em casa agora, nesse momento, assistindo a gente, pega uma pipoquinha, senta no sofá. Pode ficar bem à vontade com a gente. E para começar já bem animado essa live de hoje, vamos estar começando aí com uma musiquinha. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Jesus, creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus, em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível, creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus, creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Alô, muito boa noite para você que está aí da sua casa assistindo a gente através do YouTube. É com muito prazer que nós iniciamos a nossa primeira live do Extreme TV. O Ministério de Adolescentes se organizou para começar essa live que vai ser uma espécie de talk show,
como se fosse um programa onde a gente vai trazer convidados diferentes para poder conversar, contar suas experiências, seus testemunhos. E eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações através dessas pessoas. O nosso primeiro convidado é muito conhecido pela maioria, talvez não conhecido por todos. Infelizmente, devido à pandemia que a gente está vivendo do coronavírus, a gente vai estar contatando ele através da chamada de vídeo. E eu queria convidar para conversar aqui com a gente agora o nosso pastor, nosso querido Arthur Costa. Ele está falando com a gente direto da sua casa. Está ouvindo a gente aí, Arthur? Estou ouvindo. Opa! Está conseguindo me ver? Estou conseguindo te ver. Show, ótimo. Tá tudo bem contigo, cara? Como é que você está se sentindo aí nesse período de quarentena? Como é que está sendo administrar uma igreja daí da posição que você está de longe, né, tendo essa relação mais distante? É desafiador. Fácil não é não. É uma época muito esquisita para todo mundo, onde pastores e líderes têm que se readaptar a esse novo momento, assim. Mas fácil não é. Mas a gente tem tentado, mesmo nesse distanciamento físico, né? Uhum. É muito intitulado como distanciamento social, mas, na verdade, é um distanciamento físico. Socialmente, a gente continua interagindo, a gente continua se falando, mas fisicamente a gente está distante e algumas coisas para se resolver distante fisicamente é um pouco complicado, mas a gente está se adaptando, tentando fazer a releitura desse tempo para poder fazer com que a igreja continue sendo relevante nesse tempo esquisito. É isso aí. Você tem 15 anos de ministério, né, pastor? Não, eu tenho 18 anos de ministério. 18 anos? Entendi. Eu tenho 15 anos só na PIBISC. Só na PIBISC. Entendi. Então são 18 anos de ministério e 15 aqui na PIBISC pastorando, né? E qual é a sensação de guiar, né, uma igreja por 15 anos? A gente, né, se vê em comparação com outros pastores, talvez pareça uma escala de tempo maior, né? 15 anos em uma igreja só. Qual é essa sensação? A vantagem de ministérios longos, assim, ministérios que ultrapassam uma década, é que você vê gerações. Então, assim, eu vi crianças na igreja que se tornaram adolescentes, que se tornaram adultos, porque as crianças que eu conhecia 15 anos atrás, hoje já são adultos, já fizeram algumas de suas faculdades, outras crianças eu vi nascer. Então, assim, tem as suas vantagens de ter um ministério de longo prazo, assim, que é uma questão meio geracional. Você vai vendo as gerações passando, crescendo. Em contrapartida, para a igreja, às vezes eu acho que talvez seja um tanto cansativo, porque fica muito a identidade do pastor, fica muito aquela pessoa ali durante muito tempo. Existem outras denominações que têm esse sistema de troca de pastores em espaços de tempo mais curto. Então, assim, Opa. Deu uma travada de leve. Tá conseguindo ouvir a gente? Alô? Arthur, tá conseguindo ouvir a gente? Você deu uma travada para mim. Deu, voltou. Eu acho. Voltou. Voltou. Sim, pode falar. Sim, pode continuar. Não, é o que eu tava falando. Tem suas vantagens e desvantagens desse tempo longo de ministério, mas pastorear durante muito tempo é mais fácil. Hoje é muito mais fácil você pastorear hoje do que há 10, 15 anos atrás, porque principalmente por estar na mesma igreja. Eu já conheço a igreja já me conhece, a gente já sabe o jeitão um do outro. É bem mais fácil que aquele processo de adaptação inicial ali. Entendi. E assim, seguindo essa progressão, né? Você tem 15 anos de ministério só aqui na PIBISC. Se a gente continuar, né, fazendo uma estimativa, o que você espera da igreja aqui a 10 anos? Né? Você que acompanhou 15 anos de crescimento e evolução, como é que você espera 10 anos aqui para frente da PIBISC? Acho que ele teve uma dificuldade de ouvir a gente. Arthur? Opa. Então, consequentemente, por não conseguir previsionar, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã,
hoje uma pandemia dessa mexe com a estrutura da igreja toda, mexe no formato de pandemia, para que daqui a 10 anos, ou se levar 100 anos para ter uma próxima pandemia, a gente já tenha aprendido as lições necessárias para que a gente tempo. Tem que estar... A gente tem um livro que nos dá os passos futuros, então a gente tem que estar sempre visionando o futuro para que a gente, mas para isso é necessário fazer a leitura correta do momento atual. Então eu espero que a gente aprenda as lições que a gente precisa aprender nesse momento, para que daqui a 10 anos a gente seja uma igreja mais relevante, mais atuante na sociedade também. Tá certo. A gente teve um pouco de dificuldade para poder te ouvir, mas a gente conseguiu pegar pelo que chegou para a gente aqui de informação, a gente conseguiu entender o que você falou. A gente sabe que recentemente o nosso pastor se tornou pai, né? A nossa tão esperada Antonella chegou depois de tanta oração. A gente imagina como é que é essa emoção para tu e a gente pergunta qual é a sensação de se tornar um pai, assim, na sua visão, de assumir essa posição de pai. Olha, tem gente que fala assim, é um amor diferente e tudo mais. Realmente é inexplicável. O amor de pai, eu acho que a paternidade... Opa, a nossa ligação caiu. A gente teve um problema aqui com a ligação com o Arthur, mas a gente vai seguir para o próximo bloco. De repente, talvez ele volte depois e a gente vai ver o que a gente faz aí. Então agora a gente vai ter o que seria um comercial num programa comum de televisão, mas a gente vai seguir com um momento de louvor e adoração. Você aí da sua casa pode adorar com o nosso Ministério de Louvor Extreme. É isso. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim.
luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as nuvens enormes só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva na sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva na sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Então me leva na sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo
glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Então me leva na sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva na sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Então me leva na sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Então me leva na sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Deus, me leva na sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Então me leva na sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Estamos de volta. Bom, nós tivemos alguns problemas aí técnicos, mas programas ao vivo são assim mesmo, acontece. E a gente agradece a participação do pastor Arthur. A gente não vai voltar falando com ele, mas o tempinho que ele teve, ele pôde falar para a gente, pôde ser usado por Deus para tocar os nossos corações. E agora para o nosso próximo convidado, é um convidado que também é conhecido por muita gente. Alguns talvez não conheçam por ser novo. E ele é o líder do nosso Ministério Extreme, certo? É com muito prazer e felicidade que eu chamo aqui Lucas Costinha. Aí, ó, aperto de mão não vale, mas eu tenho um álcool gel aqui, ó. Fica protegido. Valeu. Isso aí. Vamos lá. Lucas Costinha. Como é que você tá, cara? Você tá bem? Eita. Tô bem, graças a Deus, e você? Eu tô ótimo. Você tá há quanto tempo aqui no Pibisque, cara, mais ou menos, você sabe? Uhum. Porque eu sou nascido e criado aqui na Pibisque, então tive minha fase de rebeldia, mas convertido, eu tenho 5 anos aqui na primeira igreja Batista São Cristóvão, minha igreja é de coração. 6 anos, né? Aí 6 anos, foi corrigido aí pela produção. 6 anos, tá vendo? Entendi. Tô ficando velho, tô igual Arthur. Certo. E, cara, 6 anos, assim, comparado à galera que é nascida e criada na igreja, né? Tu que é um cara já crescido. Antes você teve uma vida, né? Sim. Como é que foi, né, o seu crescimento, as experiências que você teve antes de tu ter esse encontro com Deus, assim, que Cara, você tem então hoje? vou falar um pouquinho da minha infância. Sim. Como todo mundo sabe, eu tive um problema de coração, eu teve aquela complicação minha mãe indo para São Paulo, voltando com meu pai, aquela correria. E na adolescência, cara, por ter esse problema, eu me achava muito diferente dos outros. Só que eu nunca deixei isso me abater e tal. Eu sofri zoação, só que eu sou você me conhece, eu sou um cara que zoo muito, então pra mim eu não ligo pra isso. É normal.
Mas eu tenho uma história, cara, na escola, eu tenho arritmia, até hoje eu tenho arritmia. E a arritmia, eu vou explicar um pouquinho, é quando o coração ele bate 2 vezes a mais Ele erra as batidas. e erra. E eu jogando bola, né, lá no Miguel Couto. Eu jogando bola, rapaz, a vista ficou tudo preto. Eu fui cair. No meio do jogo. No meio da escola. Eu fui cair no chão. Aham. Aí, tipo assim, quando eu acordei, a única lembrança que eu tinha era eu jogando bola. Então eu acordei E saiu. desesperado. Aham. Minha mãe, eu falei, não, vamos jogar bola. Eu falei, meu Deus do céu, fui pro hospital. Você se acordou ainda no campo? Não, na quadra da quadra. escola, ainda na Aham. quadra da escola. E eu ali, não, vamos pro hospital, chegamos lá, o médico falou dessa arritmia. Então, aí o cara falou assim, ó, você vai ter que parar de jogar bola, você vai ter que parar de correr. Eu falei, cara, um adolescente, tinha uns 14 anos, eu falei, não vou parar de jogar bola, não vou parar de fazer nada. Aí eu fui e falei assim, ó, se for pra morrer, eu vou morrer fazendo o que eu gosto. Então, foi um pouco disso, mas aí depois, tem bastante amigo aqui na igreja, jogava jubol e foi um pouquinho dessa minha adolescência, mas é isso. Entendi. E esse problema que você teve no coração, ele persiste hoje ainda? Você ainda lida com tratamento com isso? Como é que você levou isso durante a sua vida? Cara, eu tenho... Tipo assim, eu não falo que tenho mais o problema, né? Mas já era pra ter voltado em São Paulo, que o tratamento que eu faço é em São Paulo. Uhum. Já era pra ter voltado lá em São Paulo. Deve ter uns 5 anos que eu não vou em São Paulo? 6? 5? Deve ter uns 5 ou 6 anos que eu não vou em São Paulo fazer revisão. E não vou. Primeiro que também tem medo, né? Vai que mexe lá, encontra mais alguma coisa. Melhor deixar do jeito que tá. Tá certo. E, cara, a tua experiência com Deus, assim, sabe? A gente vê que você teve esse problema aí, né, ao decorrer da sua vida. E tu conseguiu notar o cuidado de Deus nessa situação? Como é que foi que o teu encontro com Ele quando tu teve essa experiência? Cara, é notório, né? Só voltando um pouquinho, quando eu operei o coração, eu tinha 1 ano e 10 meses. E na época tinha 7 crianças com o mesmo problema que eu. 6 crianças morreram e só ficou eu. Nossa. Então, dá pra perceber o cuidado de Deus na minha vida. E vou falar um pouquinho da minha conversão. Eu comecei a namorar a Raíza. E ela ia na igreja e tal, eu não. E ela sempre falava, Lucas, vamos na igreja e tal, conversava. Minha avó é falecida, mas ela sempre falava de Deus pra mim. Como eu falei, rebelde, queria só sair, bagunça. E eu lembro uma vez, cara, que a gente falou assim, Lucas, vamos na igreja. Eu falei, vou na igreja com você hoje. Aí a gente, vindo na rua assim, eu tô de calça aqui hoje, porque minhas bermudas tudo sujas. Eu odeio calça, odeio. E eu tava de bermuda e eu acho que tava de uma sandália. Cara, a sandália arrebentou. Aí eu falei pra Raíssa, tá vendo, Raíssa? Não é pra mim ir pra igreja, não é pra mim ir pra igreja. Raíssa, não, vai na igreja. Correu, voltamos, chegamos atrasado. E foi uma mensagem do pastor Arthur falando. E aquilo mexeu muito comigo. Por mais que naquela hora, eu falei assim, não, eu preciso aceitar esse Jesus, porque tudo que já passou, tudo que já aconteceu comigo. Só que a gente tem aquela rebeldia, né? Vergonha do que o pessoal vai falar. Você é crente, não sei o que. Eu tinha muito essa questão. Mas a minha conversão foi num projeto do Impacto Radical. Eu falo que o projeto Impacto Radical ele não converte ninguém. Mas foi uma ferramenta, né? uma ferramenta. E o pastor Lucas, ele estava nesse projeto. E eu falei assim para ele. Aí lá eu tive um encontro real com Deus. E eu falei para ele assim, Lucas, pastor Lucas, acho que na época ele nem era pastor. Eu falei assim, não, né? Aí ainda era seminarista, né? Aí eu falei assim, Lucas, e eu conheço o Lucas há muito tempo. Eu falei assim, Lucas, eu quero ir para a igreja, eu quero ficar com Jesus, mas eu só vou depois que eu largar o vício. Aí ele falou assim para mim, cara, se você for esperar isso acontecer, você nunca vai, nunca vai. Então eu comecei a vir para a igreja, eu lutava contra mim mesmo, às vezes saía daqui, ia fumar um cigarro e aquilo ficava me incomodando. E teve um dia que eu acordei, peguei eu botava o cigarro aqui no tênis, meia, na meia. E eu acordei, peguei e joguei o cigarro no lixo, falei assim, cara, nunca mais vou fumar. E nunca mais botei um cigarro na boca, graças a Deus. Você foi incomodado, né? Fui incomodado.
Tem uma pergunta para fazer aqui. Pode fazer. Ah, rapidinho. rapidinho. Vai, Eu ia falar antes, mas acabei não falando. A galera que tiver pergunta, quiser fazer para os convidados, manda no chat do YouTube. Assim que a gente tiver um tempinho, a gente abre aqui, vê se tem alguma pergunta interessante e passa para eles responderem, beleza? Só isso, pode continuar, vai lá, vai. É que surgiu uma curiosidade aqui, que me falaram aqui, no meu ponto aqui. É verdade que se você tem tripa de carneiro no coração... Cara, História é eu essa? tenho veia de boi e veia de carneiro, não é tripa não. Eu nasci com veia entupida, então naquela época um transplante usaram veia de boi e de carneiro. É sério isso, então? Isso é verdade, não é zoação. Cara, curiosidade ao vivo, mano. Entendi. E aposto que foi massa, tripa de carneiro. Arthur, ai meu Deus. Olha só aí, ó. É isso aí. É isso. Tu passou por toda essa experiência, né? Hoje você é formado como homem, você assume a posição de líder dos adolescentes. E o que tu espera da juventude, da galera adolescente aqui dessa igreja? Você tem alguma coisa para dizer para eles, alguma palavra de motivação, alguma projeção deles para alguns anos? Cara, uma pergunta muito boa. Quando o pastor Lucas ele assumiu aqui o pastor da juventude, ele convidou a gente e eu orava bastante já sobre isso e tal. E foi naquele congresso dos adolescentes que eu orei. O Lucas me fez o convite, o Lucas fez o convite pra gente. E eu orei a Deus junto com minha esposa. E eu falei assim, Raíza, eu adoro estar com essa galera, adoro... A Raíza fala que eu sou um crianção, que eu só tenho idade, né? Até tamanho eu não tenho de adulto. Isso é bom, cara. A relação que cria com os adolescentes é boa, é uma maior proximidade, né? E o que eu espero desses adolescentes, dessa juventude é... que eu converso muito com a Raíza sobre isso, né? Então, tipo assim, eu vejo nossa igreja, cara, muito, muito grande, não de proporção de pessoas, ter 1000 adolescentes, mas sim relevante no nosso bairro, na nossa cidade. E eu vejo nossos adolescentes, nossa juventude muito presente, cara, muito junta, muito unida. Isso é bom. Eu tenho uma pergunta para fazer. Você vai fazer a pergunta Para agora? Arthur. Opa, olha só. Márcio. O convidado saiu, mas ainda vai receber pergunta. Faz aí. Como é que eu tô aqui com o microfone? Tô indo bem? Tá bonito na câmera? Bonito, porque a primeira vez, o cara tava falando fora do microfone. Agora aprendi. Foi aprendendo, né? Cara, a gente sabe que você gosta de futebol. Amo. Então, essa é a principal coisa que você gosta de fazer quando você tem um momento para lazer assim? Ou tipo, tem outra coisa que tu goste mais? Como é que você tá fazendo nessa pandemia, nesse momento aí também? Cara, tem duas coisas que eu gosto muito de fazer. Futebol e jiu-jitsu. Quando eu casei, eu falei assim pra Raíza. Eu falei assim, ó, tem duas coisas que você não vai me impedir de fazer. Que é jogar bola E lutar. e fazer jiu-jitsu. Se você chegar pra mim me proibir, a gente nem casa. Já fala logo, que você não quer que a gente nem casa. Mas ela é muito, muito tranquila quanto a isso. A pandemia, o jiu-jitsu parou, não tá podendo. E o futebol também. Mas tô jogando videogame. Jogando videogame. Faço. Lutando jiu-jitsu e futebol pelo videogame, né? Isso aí. Você falou da Raíza, cara. A gente pode ir pro assunto de relacionamento, né? Olhando assim. Tem muito adolescente na igreja que, né, é uma fase onde muitos adolescentes têm que lidar com esse tipo de coisa. Alguns talvez não no tempo certo, mas inevitavelmente acabam lidando. O que você tem a dizer tipo, sobre relacionamento assim, para a juventude da PIBISC? Então, quando eu comecei a namorar a Raíza tinha 13 anos e eu tinha 16. Então, tipo assim, olhando assim, eu não tenho muita moral para falar. Mas o que eu tenho para falar para os adolescentes é, cara, esperar. Orar, estudar, foca nos estudos. Graças a Deus, a nossa família, né, e a família de Raíza era muito rigorosa. Então, durante 5 anos de namoro, eu só conseguia ver Raíza sexta, sábado, domingo. Tinha horário. E era muito ali. Ou eu estudava,
o Raiz estudava ou não namorava. Então, tipo assim, Limitado, Raiz, né? E eu falava assim, Raiz, por favor, pelo amor de Deus, tira a nota boa, porque, meu irmão, nota vermelha, era um tempo sem ver Raiz. Então eu falei assim, por favor, estuda, se tiver que fazer prova, vamos fazer prova junto. E eu a mesma coisa. Mas e a gente passou um perrengue, cara. Eu entendo porque Raiz é filha única, então, tipo assim, ela é muito nova. Hoje não aconselho. Com esse nível de idade, você diz, né? De idade, cara, porque a gente passou várias coisas desnecessárias. Então, foca no estudo, entendeu? Tem um planejamento, graças a Deus foi o que eu falei. A gente namorou muito cedo e Raiza casou muito cedo, ela casou com 20 anos, 20 anos. E eu, tipo assim, eu já era velho, né? Então, a gente se apertou, porque ela tem um sonho de fazer a faculdade, está fazendo a faculdade de educação física. Então, tipo, são 4 anos e a gente tinha esse planejamento. Quando ela começasse a faculdade, que a gente ia começar a casar. Só que, tipo assim, mudou tudo. Então, a gente casou e ficou 1 ano casado e ela começou a faculdade dela, graças a Deus. Então, é o que eu tenho para falar, cara. Foco no estudo. Na prioridade, né? Prioridade. Porque tempo para relacionamento a pessoa tem a vida toda, Tem né? a vida toda. Mas tempo de estudar, né? Principalmente para alcançar isso, é esse comecinho aí. A gente vai ter mais um momento agora de louvor e adoração, antes da gente chamar o nosso próximo convidado. Agora só um pouquinho que a gente já volta, certo?
Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Abriu, não há outro igual.
Voltamos? Voltamos, é isso. O Costinha vai continuar com a gente aqui, mas eu já quero agradecer a ele pela participação, né? Foi o momento que ele teve de bola. conversar com a gente aí. E agora a gente vai chamar para a nossa mesa aqui, para o nosso sofá de conversa, mais uma pessoa que talvez seja conhecida, talvez não, é conhecida pela maioria, mas talvez tenha alguém que ainda não conheça ele, que também é um cara que é líder nosso, é um dos pastores da nossa igreja também, Lucas Coriolano. Bem-vindo. Aí, ó, o cumprimento oficial aqui, o álcool gel para poder manter a segurança e o cumprimento de cotovelo. Isso aí. Ah, garoto. Cara, vocês têm, eu não falei pro Costinha, mas tem água aí, ó, uma canequinha com água. Tem uma balinha de café aqui também, chocolate, se vocês quiserem. Joga no Coriolano aí. A banda quer? Valeu, obrigado. A banda quer a balinha de chocolate aqui, ó. Quer a banda? Balinha de chocolate? Aproveita que o preço é o Vou levar aí mesmo. pra vocês. Leva lá, olha. Por favor. Isso que é servidão. Gente, esse álcool em gel aqui é bem gel, né? É aquele melado? Parece até hidratante, nunca seca. Exatamente. Coriolano, você tem quanto tempo de ministério? Gente, boa noite, bom dia, não sei que horas você vai estar assistindo. Vou fazer agora em agosto 2 anos de ministério. Mês que vem, Ministério dia 2 de pastoral. agosto, de ministério pastoral. Graças a bom Deus. E eu fui consagrado ao ministério pastoral no dia seguinte, eu já tomei posse aqui como pastor de juventude. Foi um presente de Deus mesmo. É uma experiência incrível vir aqui. Deus nos mostrou que deveríamos vir e a cada dia Ele confirma. Isso é muito legal mesmo. Entendi. E como é que foi, assim, essa experiência de entender que o chamado era para o ministério pastoral? Você teve esse momento onde você ouviu Deus falar contigo, você recebeu essa visão, né, essa noção de que a tua área era essa e que Deus queria te ver naquele lugar. Como é que foi isso? Tu teve esse momento? Tive sim. Eu não lembro o ano, tem um tempinho, deve ter uns 10 anos, mais ou menos, que eu participei de um projeto missionário da Jocum, Jovens com a Missão, lá em Sete Lagoas, e a gente foi muito ministrado, e lá na Jocum, todos os dias tinha um momento de devocional. Você ia para o seu tempo de devocional, você pegava a Bíblia e ia fazer aquela leitura e meditava na palavra e tal. E num desses dias, numa dessas devocionais, Deus falou comigo profundamente que eu deveria me dedicar mais, me entregar mais no ministério mais específico. Não tinha definido nada ainda para sobre pastoral. Ministério pastoral. Como eu estava no projeto missionário, eu falei o quê? Vou ser missionário. Vou ver missões, vou meter o pé na estrada, vou embora, largar a família e tudo. Porém, eu já estava fazendo faculdade. Eu já Faculdade estava no de? terceiro período de administração. Aí, quando eu voltei, eu estava fazendo a faculdade e falei, vou terminar a faculdade. O projeto missionário foi em julho, no meio do ano. Todo final do ano, todo novembro, é comemorado o dia do seminarista. Se eu não estou enganado, é o segundo domingo. Posso cortar rapidinho? Troca de lugar comigo. Não, por quê? Não, vai ficar melhor, mas já. Ficar mais perto? Aí, leva mais perto. seu copo, leva seu copo. Deixa eu pegar minha água, minha balinha também. Eu acho que o Lucas ficou com ciúme daquela cadeira confortável ali, ó, ele quis trocar. Mas essa cadeira aí, Respeitar o cara. esse sofá também é bom. Pô, tá doido? Respeitar, né, filho? Estamos mais perto aqui para conversa. A Ficar gente mais íntimo. comemora todo segundo domingo de novembro, se eu não estou enganado. Se estiver enganado, alguém me corrija aí na live. O dia do seminarista. Aí, no dia do seminarista, o pastor Emerson estava pregando. Estava pregando o texto de Jonas. E nesse dia do seminarista, Deus me confirmou que era o chamado do ministério pastoral. Naquele dia, eu entendi, e o pastor Emerson fez o apelo e tal. Aí eu levantei. Isso foi mais ou menos quanto tempo depois da parada missionária da Jocum, do Código da Jocum? 4 meses. O projeto foi em junho, em julho, nas férias de julho. E o projeto o dia do seminarista foi no mesmo ano, em novembro. Então dá 4 meses. Entendi. Então foi. De Posso fazer uma intervalo. pergunta? Pode. Você ficou com medo? Assim, quando você confirmou, Deus confirmou, bateu aquele, caraca. Então, fiquei com medo no seminário. No seminário bateu medinho.
No seminário, no início, meu irmão, eu falei, é isso aí, Deus que quer, vamos para cima. Aí parece que quando a gente comecei a entrar no seminário e ver que tá chegando, sabe, aquele momento, Aproximação. a aproximação de fato, aí começou a bater o medo, a gente começa a conviver com os pastores e começa a entender um pouquinho mais de como funciona a igreja. Mas nunca dúvida, né? Dúvida não, aí que tá. Quando Então, banco bate lugar o não medo, tá, é Relaxa, só- relaxa. Não, isso quando daqui bate o medo, é pra aí falar, a é gente pra já corre falar. para Deus, né? Deus, confirma esse negócio aí, porque é puxado. É puxado. A gente sempre confirmava, e Deus ia sempre confirmando. E tem uns amigos de seminário que a gente conversa, nas conversas a gente vê os sinais de Deus apontando, direcionando. E a cada processo, Deus foi só confirmando mais e mais e mais, até chegar ao seminário. Sou grato a Deus pela vida do meu pastor Hudson, que foi o meu pastor na época de seminarista, que é um pastorzão de P maiúsculo mesmo, pastor Arthur cansa de falar isso, que orientou a gente muito bem, e a forma que ele conduz o ministério te dá muita confiança também. Então você vê que é um lugar, se você está aonde Deus te colocou, você está no lugar certo. Verdade. Sem dúvida, isso é uma... Eu lembrei alívio. de uma parada, vocês me perguntam, não sei se está no script não, me perguntar como Deus me confirmou vir para cá. Como Deus Vim pra cá, pra Pibisque. Pibisque, que eu era da segunda igreja para Descabal. Aham. Como é que foi? Fala aí agora. Agora eu tô curioso. Você tá com síndrome de costinha. Você Estou tá falando fora do microfone. falando fora do microfone. Então, ele já foi oficializado como um... Mal Como de mal, Lucas. é o mal de Lucas. Lucas. É verdade. 2 Lucas sendo entrevistados aqui hoje, cara. Olha, no dia que o pastor Arthur me convidou, eu compartilhei com minha esposa, a gente ficou orando e batalhando com Deus, porque eu eu cresci na CIB de Cabo Frio. Todo o meu desenvolvimento como cristão foi lá, embaixador do rei, projeto missionário, tudo que eu tinha pra fazer Vocês dois foram embaixadores? Sim. Graças a Deus. O Lucas chegou meio atrasado, mas ainda deu tempo. Eu fui pelo Braga, eu ia muito pelo Braga. Aham. Tipo assim, era uma parada que eu gostava muito, cara. Lá no Braga era Não, bem legal. Ser embaixador é demais, né, cara? Aí, embaixador, cara, é especial. Uma vinda embaixador, sempre Sempre embaixador. embaixador do rei, O isso negócio é brabo. É brabo demais. E os 3 aqui foram. Você também foi Fui, embaixador? pô. Foi até no congresso esse ano? Anos de congresso. Aí, no tempo da gente orando com Deus e batalhando, eu fui ministrado de que a gente pode fazer a vontade de Deus de várias maneiras. A gente pode viver fazendo a vontade de Deus. Eu estou lá na igreja, num canto servindo, eu estou no projeto missionário e tal, mas Deus tem algo especial para mim, que é a vontade específica, eu estar no centro da vontade de Deus. Tem a vontade de Deus e tem o meu centro. Foi quando eu fui ministrado e Deus falou assim, olha, o centro da minha vontade, nesse tempo, é lá na primeira igreja de Batista de São Cristóvão. Eu falou assim, ó, você pode estar fazendo a minha vontade em vários lugares, mas é o centro da vontade, onde eu quero que você esteja, é lá na primeira de São Cristóvão. Foi quando Deus confirmou com a gente falou, aí começamos a pedir as provas, né? Essa foi a última prova. Graças E a Deus Deus. confirmou Graças e a Deus. a gente falou, Não, e agora foi bênção, vamos que cara. vamos. A igreja agradece, sem dúvida. E é importante, né, ter uma relação assim íntima com Deus para poder notar quando Ele quer falar a vontade dele pra gente, quando Ele quer dizer pra gente que é o centro da vontade dele. E cara, como é que foi assim a reação dos seus pais e amigos, família, quando tu chegou e contou, não, meu ministério é o pastoral, eu vou fazer seminário e vou me tornar pastor? Não teve muita rejeição lá em casa, não. Porque meu pai, ele já tinha vocação no ministério pastoral, meu pai hoje é pastor também. Minha irmã, eu acho que já estava no projeto, num campo missionário, na época, ou estava indo ainda, estava nesse processo. Então, lá em casa, a gente não teve muita resistência, não. Fala assim, vou para o seminário, e só perguntaria, e aí, como é que vai fazer a faculdade? Você está no meio da faculdade. E você continuou a faculdade junto com o seminário? Aí, mais ou menos. Eu comecei a disputar com Deus, vou terminar a faculdade, depois vou para o seminário. Aí, Deus foi me chamando cada vez mais, aí chegou no último período, só faltava monografia, eu entrei no seminário. Aí tinha a monografia e o seminário juntos. Aí a família ficou doida mesmo, né? Aí eu fiquei doido, porque chegava do seminário, aí a monografia, graças a Deus, foi em grupo, eu saía do seminário e ia
encontrar com os meninos da monografia para poder a gente discutir. Chegava em casa, continuava estudando coisas da monografia, depois entrava nas coisas do seminário. É engraçado que eu chegava para conversar com os meninos e chamava os meninos de pastor, porque o professor, os meninos não, assim, o orientador da nossa monografia, né, não, porque o pastor falou, em vez de falar o professor falou, ele, ué, Lucas, né, não é pastor tava não. alterando Já a estava mente, já tava bugando entrando em já. conflito. Foi um tempo muito especial, muito corrido, não aconselho ninguém a fazer isso. 2 graduações ao mesmo tempo, não dá. Apertado. Mas eu terminei. Conseguiu a faculdade de concluir, administração. deu certo. Terminei, graças a E Deus. hoje você trabalha com administração, né? Hoje eu trabalho com administração, além de servir aqui na igreja. Entendi. A gente trabalha lá como responsável administrativo de uma empresa. A gente acabou fugindo do assunto. E seus pais, cara? Como é que foi a reação deles? Meus pais foram de boa. Tranquilo? De boa. Eu acho que a maior, vou dizer, o maior, não é conflito, mas a maior crise mesmo foi na transição da CIB para cá. Uhum. Essa foi a maior crise, porque ali era a família toda se separando. Meu pai, eu já estava saindo da igreja, minha irmã já estava no campo missionário, meu pai estava orando para o ministério pastoral, e falou assim, pô, aí meus pais ficaram, poxa, agora só tá gente aqui na CIB, meus filhos já estão indo embora. Uhum. Então, essa foi a nossa maior crise, a maior crise da família em si foi mais nesse tempo de vinda para cá do que para a confirmação para o seminário em si. Eu acho que até eu e Karen eu fiquei com a maior crise, a maior parte da crise, do que minha família. Minha família já tinha falado, vai lá, Deus já está mandando isso aí. Já guiou o caminho, né? E, cara, tu cresceu em lar evangélico, a tua adolescência, como é que ela foi, assim, né? Isso aqui é um programa, né, voltado para a galera adolescente, né? E como é que foi a sua adolescência? Você já era da igreja, já era criado nesse meio, ou você teve que experimentar uma parada primeiro, ou coisas diferentes antes de ter esse momento? Eu não vejo o pastor Lucas, aqueles... Não dá, né? rebelde, Não dá, sabe? cara. A gente criou uma figura De dele, criança, né? Você olha Crentão, pra ele e crentão. fala assim, esse cara aí... esse cara aí já nasceu com a Bíblia na mão. Não, a minha adolescência, eu cresci e me desenvolvi na igreja, né, participando de EBD, Florzinha de Jesus, aqueles negócios todos, embaixador do rei e tal. Um período de adolescência em si, ensino médio é uma fase que é muito decisiva na nossa vida. Por quê? Porque no ensino médio a gente começa a se encontrar com uma realidade que a princípio está distante. No sentido de que eu sempre estudei perto da minha casa. Então eu convivia com meus colegas da rua. Eu jogava bola com todo mundo junto e a gente estava todos os dias. Então as famílias todas já se conheciam. Quando eu fui para o ensino médio, que eu mudei de escola, que eu estudei para uma instituição municipal, que era uma das poucas do município, foi aonde eu comecei a ver todo tipo de realidade, de famílias diferentes, costumes diferentes, até crenças diferentes. E no ensino médio que bateu aquela crise mesmo, que na adolescência, que a gente ia para os cultos e ficava lá nos cultos, entendeu? Mas às vezes estava até distante de Deus, mas você continuava firme nos cultos. E nesse ensino médio que foi o tempo de amadurecimento, onde eu consegui, durante esses 3 anos, chegar de uma maneira, entender como era o mundo, de forma geral, de contexto, de como a gente vive, que a gente é apresentado para todo tipo de realidade, festa, bebida, droga, e tudo é oferecido, que é inserido nesse meio, e eu consegui amadurecer a ponto de não me desviar. Isso te fortaleceu no caso, né? Sim, eu aprendi. Eu aprendi. É porque é um momento é tudo muito novo, né, cara? O adolescente nessa fase ele vai experimentar muita coisa ali pela primeira vez. Então, como tu falou, é decisivo demais. E é importante. Você não foi tipo atraído para isso, né? Até de certa maneira fui. Eu já vivi nas noitadas, já fui, mas eu lembro que algo marcante que sempre me marcava é eu chegar em casa e encontrar meus pais orando. Nossa. Eu chegava Isso é forte. 11, meia-noite e meia, 1h da manhã e encontrar meus pais orando por mim. E Costinha também teve uma experiência de oração dos Cara, pais assim, não Eu ia teve? falar isso agora.
Me veio a lembrança da minha avó, cara. Minha mãe mora embaixo, minha avó em cima. Hoje eu moro em cima, né, no 3º andar. Só que quando eu morava com meus pais, eu ia pra bagunça, até com raiz e tal. E eu chegava em casa muito de madrugada, para não acordar meus pais, o que eu fazia? Eu subia na grade, você sabe lá que tem a grade, eu subia no vizinho e ia pra minha avó. Falei assim, eu vou dormir na minha avó, tranquilo. Cara, toda vez que eu chegava, minha avó tava de joelho orando. Aí eu, aquilo, sabe? Marca. Aquilo, tipo assim, impactante. Porque, tipo assim, você chega lá, doidão, você, abria a janela, tava ela lá orando, e eu ficava meio constrangido, ela não entra e tal. Aí às vezes dava banho, deitava e apagava. Mas minha mãe, quantas vezes via minha mãe assim, e você falou disso, eu me veio Experiência em comum, né? Cara, e amizade? A gente tem que tomar muito cuidado com os amigos que a gente faz fora do nosso meio cristão. A gente, não que não devemos ter, não possamos ter, mas a gente precisa saber quem são os nossos amigos de verdade. Que eu tive amigo crente no ensino médio e tive amigo que não era nada crente. E a gente convivia, mas em um certo momento a amizade pesa. E a gente precisa estar focado o suficiente e saber quem nós somos para poder seguir para o lado dos amigos certos. Porque teve amigos meus que, através de mim, se converteram. Sim. E esses amigos que não eram cristãos no início. Mas tinha amigos que chamavam a gente para o outro lado. Sim. Se a gente desse mole, mesmo na igreja, eles continuavam convidando. Não para, sempre tem as ofertas. As ofertas sempre Assim existem. como teve amigo que não era do meio cristão, e através de você chegou para esse meio, você teve amigos que eram e foram atraídos. E foram atraídos. E amigos que não eram e não foram atraídos. E ficaram lá, entendeu? Se mantiveram. Se mantiveram no meio secular. Tem os amigos que, por amizade, começam a frequentar onde você frequenta, mas daqui a pouco se distancia de você e dispersa. Entendi. Mas as amizades, nesse período, é muito fundamental. A gente precisa saber com quem a gente se relaciona, precisa saber com quem a gente convive. Até os amigos na igreja, a gente precisa saber quem são os amigos na igreja que a gente precisa se relacionar, que a gente deve criar até dentro da igreja é bom ter esse cuidado, né? Exatamente. A gente precisa ter filtros, né? Pastor, tu gosta muito de filtro, tá? Ele falar de filtros. Ele tem um estudo legal sobre isso. A gente precisa ter essa compreensão e esse cuidado. E os pais, eles precisam ser até... Na verdade, quando adolescente, a gente é muito rebelde. A gente é contra os pais em tudo que eles falam e a favor dos pais longe deles. E os pais, a gente precisa, como na fase de adolescente, depois da adolescente começa a entender um pouquinho. A gente precisa ouvir mais os nossos pais, mas os pais, eles precisam saber caminhar bem nesse período, conduzir. Meus pais foram fundamentais na minha adolescência. Saber preparar a flecha, né, cara? Exatamente. Minha mãe foi fundamental. Via triste, chegava no quarto, perguntava o que estava acontecendo, sem saber ela orava, e Deus falava com ela lá, ela orava por aquele negócio que estava certo que ela estava orando, e eu não tinha falado nada, mas Deus falava com o coração dela. Então, os pais, nesse período, são essenciais, e os adolescentes deveriam até ouvir mais. E depois a gente passa, a gente tem essa uma noção. uma mensagem importante, cara. Passa, fica tudo mais fácil, né? Porque quando... O Thiaguinho é adolescente. Eu ainda estou nessa fase. Tá nessa fase? De ouvir pai. Porque quando a gente está na fase de adolescente, parece que eu tô velho pra caramba, né? A gente acha que... Há quantos anos? Eu tenho 30 anos. 30 anos. Velho. Achei que ele ia mentir a idade aqui para poder aparecer no YouTube. A partir dos 30 eu não falo mais, não. Na adolescência, a gente acha que os pais só estão contra a gente. Nunca a favor. Não pode aquilo, quem são seus amigos e tal, tudo contra. Mas, na verdade, é mais cuidado e zelo do que outra coisa. E, às vezes, a gente tem que ouvir mesmo. Eles já experienciaram, né, cara? Exatamente. Eles já foram adolescentes. Vou falar pro meu filho, já vivi isso aí, filhinho. E é uma parada repetida, mas é verdade, cara. Também eu acho que é um orgulho, né? Tipo assim, às vezes a gente sabe que é errado, mas tipo assim, vou falar pro meu pai que ele tá certo. Tem isso. Exatamente. A rebeldia, ela eu estar contra os pais na frente dele, e quando tá longe deles, defende os pais com toda a força. É isso aí. Isso aí. Se a gente for falar sobre projeção futura, planos,
a nível ministerial, né, dentro da igreja, e também a nível profissional. Como é que vocês se posicionam? Você planeja continuar no ministério pastoral? Planeja, sei lá, estar recebendo Deus falando alguma coisa sobre questão de missionária e um chamado para outra área, ou você sente no seu coração que você vai continuar aqui nesse meio que vocês estão? Lucas também, o Coriolano, depois o Coxinha. Cara, eu prefiro viver o tempo do hoje, na questão ministerial. Porque a gente entrega nossas vidas para o Senhor e entende que Ele vai conduzir todas as coisas. Então, hoje, eu planejo aqui na PIBISC. O que eu tenho que planejar não é fora daqui, não é em outro lugar, em outro ambiente, a não ser aqui. Quando a gente pensa de algum projeto, como a gente vai desenvolver essa juventude, como a nossa juventude vai ser mais relevante na sociedade, como a gente vai ser mais relevante aqui na rua, como a gente vai estar daqui a 5 anos, quantos jovens a gente vai ter, a gente está crescendo, a gente está diminuindo, como são os nossos adolescentes. Então, eu penso tudo hoje para cá. Questão ministerial é PIBISC. Pastor Arthur, o que você está pensando? Como é que você está lá na frente? Onde que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? Visão de Deus hoje, a meu respeito, estar aqui. Que amanhã Deus pertence. Então, se a gente tem hoje para viver, que a gente viva intensamente no lugar onde a gente está. Desenvolvendo o ministério aqui e não aguardando Deus revelar. Pô, vou esperar passar. Eu estou aqui de passagem. Não estou aqui de passagem, não. Estou aqui para servir e fazer o ministério. Se lá na frente, daqui a 10 anos, o pastor Arthur está aqui há 15 anos. Imagine se ele chegasse aqui pensando numa igreja pequenininha, falando assim, poxa, Deus vai me dar uma igreja grande, daqui a 3 anos eu vou sair. Ele não tinha avançado. Exatamente. Ele não tinha avançado. Então, pode ser que daqui a 15 anos esteja aqui focado, se reinventando cada dia, para poder servir mais e mais a igreja. Na área profissional, eu pretendo um dia ser ministério integral, mas pretendo me desenvolver na minha área de administração também, porque envolve muito gestão, e gestão está relacionado ao ministério também. Então, quero caminhar nessa parte de gestão executiva e tal, pós-graduação, graduação, essas coisas. A gente já está planejando algumas coisas desse tipo. Entendi. Continuar os estudos. Coxinha. Cara, Lucas, eu acho que ele explicou basicamente tudo. A gente estava na roça essa semana passada, não foi? A gente estava conversando... Domingo, né? A gente estava conversando e ele falou uma frase que ficou na cabeça. De não limitar Deus. Porque às vezes a gente fala, que nem ele falou, o futuro. Eu penso... um monte de... Eu falo coisa, eu penso essa igreja aqui enorme. Explodindo, mas tudo na vontade de Deus. Uma vez Arthur falou que não adianta a gente ter 1000 pessoas aqui se a gente não vai conseguir cuidar dessas 1000 pessoas. Verdade. Então, é uma coisa de cada vez. Então, isso eu não gosto de... Essa frase que o Lucas falou, que de limitar Deus, eu não sei se, que nem ele falou, daqui a 10 anos eu vou estar aqui. Pode ser que esteja em outro lugar, mas sempre fazendo a vontade dele. Aceitando o que ele tem, isso, né? E profissional, cara, hoje eu trabalho com merchan, mercado. Essa semana tá acontecendo uma coisa na minha vida muito legal, profissionalmente. Uma coisa que eu tenho orado bastante e pretendo fazer faculdade de... Caraca, me fugiu a cabeça. Marketing. Pretendo fazer marketing para investir nessa área. E é isso. Entendi. Meu pensamento é isso. Uma coisa que eu não sei se ficou claro, mas só para ficar claro, para quem estiver assistindo, vendo essa live, não espere Deus mostrar o sobrenatural, aparecer como um anjo na sua frente para dizer o que você está fazendo. Você precisa fazer. Faça o que vier à sua mão. Se estão te chamando, vai e sirva com todo o coração, com todo empenho. A vida é muito curta para a gente ficar esperando. Um sinal milagroso. A gente precisa aproveitar todo momento. Então, se Deus está colocando oportunidades,
vá servindo, vá experimentando, vá vivendo. Por exemplo, eu lá no projeto missionário, Deus falou comigo que eu deveria ter um tempo, uma separação específica para o ministério. Eu achava que era um campo missionário, mas não era. Mas eu estava naquele tempo missões. Então, depois daquele tempo, investi em missões e vivi isso. E depois engajei no serviço na igreja. Então, é servindo que a gente vai conseguir entender quais são os mistérios e os ministérios que Deus pode colocar na nossa mão. É isso aí. Bom, a gente tem um horário para cumprir, então agora a gente vai fazer uma pausa rapidinho. E eu não sei se a gente vai ter mais um louvor. Vai ter mais um louvor? Não? Então vamos direto para a mensagem. Coriolano pode assumir a palavra lá ao seu posto. E aí, beleza? Você que está acompanhando a gente, acredito que Deus já está falando ao seu coração, já está ministrando na sua vida. A gente chegou aqui com uma expectativa enorme de tudo que ia acontecer e eu creio em Deus que já está sendo um tempo especial. Já tivemos bate-papo com o pastor Arthur, já tivemos bate-papo com o Coxinha, comigo junto, e está sendo top demais, top demais. Você que chegou depois, quando terminar a live, você pega lá do início, para você ver de forma completa. Aproveita, já curte aí, compartilha, que a gente vai entrar na palavra. E é uma palavra muito rápida e você precisa ficar ligado para poder receber e entender o que Deus tem para falar com a gente. Queria que você abrisse sua Bíblia aí já, se você tiver com a Bíblia perto, puder acessar, no livro de Daniel, no capítulo 1, que a gente vai trocar uma ideia sobre amizade. Como a gente pode viver intensamente nossas amizades? Na verdade, nesse tempo de distanciamento, é desafiador a gente conseguir e manter o contato físico com os nossos amigos, conseguir manter o contato físico com os nossos amigos, de estar a todo momento, e amigo a gente gosta de se encontrar, sai para comer, sai para jogar bola, sai para andar de bicicleta, sai para fazer qualquer coisa, mas agora a gente não pode andar, não pode sair, tem que ficar em casa. Como fazer? Comenta aí no chat como você está fazendo para poder se relacionar com seus amigos, como você está fazendo para poder se encontrar com as pessoas que você ama. Não estou falando de família, porque família a gente está sendo obrigado a conviver. Estou falando de amigos fora do nosso contexto familiar. Como você está fazendo? Uns dias atrás, a gente fez uma live com os amigos antigos lá do seminário, para se reencontrar. A gente, de vez em quando, marca uma lasanha, marca um ambiente para a gente comer, trocar ideia, compartilhar as coisas. Como não teve como, nesse período, de a gente estar se encontrando, então a gente utiliza as redes sociais, utiliza as coisas que a gente tem como recurso. Trocando aqui. E como você está fazendo? Bota aí no chat. Você está furando a quarentena, você está indo na casa, você está fazendo o quê? Na verdade, a gente fala de amigos, mas muitas das vezes são panelas que a gente tem. Todo mundo já fez parte de uma panela. Aqui na igreja tinha uma fala que panela boa é panela o quê? Com a tampa aberta? Ah, tá. Panela, na verdade, quem fica triste com panela é quem não está incluído em panela nenhuma. Então, a tampa tem que estar aberta para poder a gente conseguir entrar e as panelas estarem sempre abertas para poder receber pessoas. Mas tem aquele círculo de amigos mais próximos, que são as nossas panelas que fazemos. Quando tem a pizza, para quem você liga primeiro? É o pessoal dessa panela. Para quem você pensa em chamar para ir na praia? É o pessoal dessa panela. No final do culto, quem que você chama? É o pessoal dessa panela. E é natural, a gente desenvolve relacionamentos mais íntimos com alguns tipos de pessoas. Pessoas, às vezes, parecidas com a gente, em outras nem tanto parecidas com a gente, mas é comum. Mas Daniel, ele tinha uma panela topzera. Tinha uma panela de amigos, muito especial. Eu queria que você acompanhasse a leitura desse texto. Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 3, vou ler até o versículo 6. Depois o rei
ordenou que o chefe dos oficiais da corte que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. Por sua própria mesa, o rei designou-lhe uma porção diária de comida e vinho e lhes recebia treinamento durante 3 anos. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Escute, entre os jovens que vieram de Judá estava Daniel, Ananias, Misael e Zacarias. Esses 4 eram parceiraços, parceiros mesmo, de estarem juntos. E os caras eram alto nível, nível top do reino. Eles tinham mais ou menos 16 anos quando foram para a Babilônia. Então, naquele período, a Babilônia ela conquistou o reino de Judá e pegou esses jovens que eram excelentes, alto nível, e levou para lá. Eles tinham por volta de 16 anos, esses 4 amigos. E olha só a qualidade deles. Eles eram sem defeitos, de boa aparência, cultos, inteligentes, dominavam vários campos de conhecimento. É bom ter amigo assim? A panela de Daniel, de Ananias, Misael e Zacarias era uma panela tramontina. Não era panela ruim, não. Ou uma panela, aquela que a gente compra na estrada de barro, que só quem sabe usar é cozinheiro. Cozinheiro de verdade. Era um panelaço de alta qualidade. Tiveram, assim que eles chegaram, eles tiveram seus nomes trocados. Por que os nomes trocados? Eles, no tempo, o nome tinha um significado muito forte para cada um. Os pais eles pensavam com muito carinho no nome, porque esse nome os referenciava. Era uma situação de família, era algo que eles precisavam fazer, que eles estavam fazendo, que marcava um momento significativo na família, ou era um nome profético, que ele desejasse aquilo que o filho ia ser, então recebia determinado nome. Porém, eles assim que chegaram, tiveram seus nomes trocados. Mais famoso é Sadraque, Mesaque e Abidnego. Todo mundo conhece esses nomes. E Daniel foi chamado de Belsazar. E por que trocar o nome? Muitas das vezes, você já deve ter sido apelidado. Já? O meu apelido, na época que eu jogava bola, era Eto'o. Eto'o era um jogador camaronês que parecia-se muito comigo. E tinha perna grande, passada grande, então todo mundo me chamava de Eto'o quando eu jogava bola. E quando me chamavam de Lucas, dependendo do ambiente, tinha gente que não me conhecia. Falava assim, quem é Lucas? Não, Lucas não. Aquele dali é Eto'o. Eto'o, era só Eto'o para tudo que lá. Tem uma época que eu cheguei no Facebook e coloquei assim, ó, Lucas Eto'o Coriolano. Por quê? Porque eu queria ter contato com a galera que jogava bola comigo. Então, quando eu coloquei o Eto'o, começou a aparecer gente. Você já foi apelidado? Coloca aí o seu apelido de criança, na época de adolescência, o seu apelido de hoje. Qual é o seu apelido? Mas, Nabucodonosor, ele fala para trocar os nomes, a cultura babilônica trocar os nomes para poder eles perderem a sua identidade. Então, a gente aqui falou um pouco antes que na fase da adolescência a gente tem os conflitos ali. A gente precisa entender quem nós somos, para a gente não se perder no meio do caminho. A gente precisa amadurecer, porque o mundo muda, tudo muda. Você também muda, mas quem você é de verdade, isso não pode mudar. Não pode mudar. Eles estavam naquele contexto, aonde distante da sua terra, distante da sua família, eles estavam somente com seus amigos. Imagina você deixar sua família e viver com seus amigos
diariamente, todo momento. O distanciamento ao contrário, a pandemia ao contrário. O distanciamento ao contrário, a gente tendo que se isolar com nossos amigos. Era isso que Daniel, Ananias, Misael estavam vivendo, e Azarias estava vivendo. Agora, a tua panela é panela boa? Porque a panela dos caras era top. Era top. Olha só, anota isso. O que a panela deles impulsionava um ao outro a fazer? Primeira coisa, eles buscavam a santidade. No versículo 8, diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Nos versículos que a gente leu, diz que foi disponibilizado para ele todo o banquete na mesa do rei. Porém, o banquete que estava na mesa do rei, para Daniel e seus amigos, era uma comida impura, que eles entendiam, acreditavam, que aquilo não era purificado o suficiente para eles comerem. Então, Daniel, ele se colocou em posição, junto com seus amigos, de não consumir essa comida, de deixar essa comida. Contudo, decidiu não tocar nessa comida. Eles tinham um voto de santidade. Eles eram dispostos a viver de maneira pura, santa, reta. No meio de uma sociedade onde tudo é oferecido, a comida é oferecida, as coisas erradas são oferecidas, colocadas na nossa mesa, a gente precisa definir o que é ser puro, o que é caminhar na santidade. Eles buscavam juntos viver em santidade, viver em retidão. Eles eram puros juntos. A sua panela te impulsiona a viver uma vida de santidade? A tua panela, ela te direciona para Deus? Segunda coisa, eles liberavam a ação de Deus na vida do povo, na vida deles. Versículo 9, diz assim: E Deus fez com que os homens fossem bondosos para Daniel e tivessem simpatia por ele. Então, a panela de Daniel decidiu viver em santidade e disse para os cozinheiros. Eles chegaram para os cozinheiros e falaram assim: olha, a gente não quer comer das comidas. A gente quer viver uma vida de purificação, de santificação. Então, se a gente viver degustando, se saciando disso, vai desagradar a meu Deus. Então, eu não quero comer, eu prefiro comer outra comida. Eu prefiro sugerir o meu cardápio. E isso liberou a ação de Deus na vida do outro. A sua panela tem feito Deus mudar o coração de alguém? Mudar a maneira da pessoa ver o mundo? A panela de Daniel fez isso, ele liberou a ação de Deus na vida dos cozinheiros, na vida daqueles que estavam sendo os tutores, aqueles que estavam sobre eles, cuidando deles. E versículo 9 diz: E Deus fez com que os homens fossem bondosos para com Daniel. Deus agiu no coração deles, que poderiam simplesmente falar assim: olha, o rei mandou vocês comerem desse pão, dessa carne, e vocês precisam comer. E eu não quero nem saber do que vocês gostam. Quero nem saber da sua religião. Mas a maneira deles agirem, a santidade deles, a pureza deles, moveu Deus a influenciar e transformar o coração, a perspectiva que aqueles homens que estavam sobre ele olhassem. Transformou o olhar deles para um olhar de bondade, não um olhar cruel de cobrar, mas sim um olhar bondoso. Deus se move através de uma vida de pureza. Ele muda os corações e as situações. A nossa vida de santidade, ela libera o agir de Deus no meio do povo. A nossa vida de santidade, ela faz os céus se moverem. Muitas das vezes, as coisas não acontecem no meio da sua casa, da sua família, porque você pode estar vivendo fora dos padrões de Deus.
as coisas estão acontecendo, mas se você vivesse um tempo de santificação, poderia ser muito maior. Porém, essa palavra liberada a Deus, essa transformação que Deus muda, as faz na vida das pessoas, Deus muda o coração das pessoas, isso causa muito medo. No versículo 11 diz, Daniel disse então ao homem, chefe dos oficiais tinham encarregado de cuidar dele e Ananias e Misael. Daniel falou com eles, e eles viram e temeram tudo que poderia acontecer com eles. Eles tinham um encarregado que teve o coração mudado. Ele tinha um encarregado que estava disposto a agir para com eles de certa maneira. Mas a partir da ação de Deus, ele teve o coração transformado. Tem medo no ambiente, porque Deus age. Porque muitas das vezes, quando Deus age nas situações, isso confronta a realidade que a pessoa está vivendo. Não sei quantas vezes você já teve a oportunidade de pregar o evangelho para alguém. E Deus, ele muda o coração da pessoa, e a pessoa começa a pensar, poxa, eu vou ter que largar isso, vou ter que largar aquilo. A vontade de Deus vai de encontro com toda a convicção que a pessoa tem e gerou até aquele momento. Com toda a sua crença, com todos os seus costumes, com tudo que ele vive. No versículo 10 disse, o encarregado disse para Daniel, tenho medo do rei. Tenho medo do rei. Terceira coisa, a sua panela, ela precisa honrar a Deus. Honrar a Deus. No versículo 10 até o versículo 14, a gente vê que Daniel e seus amigos, eles não experimentaram da comida do rei. Não comeram aquilo que estava oferecido e, pela bondade daqueles que estavam sobre eles, tiveram uma boa refeição de pureza e santidade. E com isso, eles se transformaram em pessoas mais formosas. Eles ficaram melhor, de maneira mais excelente, diante do Senhor. Diante do Senhor. E isso mudou todo o ambiente. Eles foram honrados diante de Deus. A nossa alimentação, a nossa degustação diária, a nossa vida de santidade, a vida de purificação, ela muda o ambiente, muda a realidade, muda os corações e ela traz honra aos céus, ela amplifica a ação de Deus. No versículo 17 a gente vê eles sendo coroados como governadores e líderes do reino. Santidade. A sua panela, como está? Quem são seus amigos? Seus amigos intensificam a ação de Deus na vida das pessoas? Eles aproximam outros de Deus, eles liberam a ação de Deus no meio da comunidade, liberam a ação de Deus no meio da sua família, no meio das pessoas que estão à sua volta. Os seus amigos são aqueles que você pode pedir oração, ore por mim. Quem são os seus amigos? Mas a pergunta antes da oração que eu quero deixar e te desafiar é saber se você é esse amigo que influencia e que pode receber um pedido de oração de alguém para liberar a ação de Deus. Está vivendo de maneira digna, santa diante do Senhor? É você essa pessoa? Você seria membro da panela de Daniel? Seria? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o seu nome, engrandecemos aquilo que o Senhor é, quem o Senhor é, o Deus que é o Deus sobre todas as coisas, Deus sobre tudo que há, Criador e sustentador. Deus, nós te glorificamos e clamamos ao Senhor por nossa vida, que a gente possa viver uma vida santa, digna, íntegra diante do Senhor, abrindo mão dos nossos prazeres e de tudo que é oferecido para a gente na sociedade, para buscar e viver aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Em nome de Jesus, conduza as nossas vidas e nos transforme, se ainda não somos,
pessoas que liberam a sua ação no meio do povo, que faz e traz a sua manifestação, que é utilizado pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém. Deus abençoe sua vida e vamos continuar curtindo a programação e tudo que vai rolar ainda. Não saia daí. Queria chamar o Coriolano para vir para cá sentar o sofá junto com a gente agora. A gente vai ter um momento aqui só para encerrar o programa. Certo? Eu quero agradecer primeiramente a todo mundo que está aí de casa assistindo a gente através do YouTube. Obrigado pela presença. Vocês que disponibilizaram um tempinho do dia para poder ouvir um pouco da experiência desse pessoal aqui. Ouvir Deus falar, nós somos muito gratos pela vida de vocês. Agradecer também ao Coriolano, que esteve aqui com a gente. Costinha. Show. Obrigado, tamo junto. E Arthur também, Arthur esteve aqui no começo, não conseguiu ter uma conexão estável, mas a gente agradece pela presença dele e continua acompanhando aí da casa dele. Certo? Valeu pela oportunidade, muito bom estar aqui. Isso aí. Primeiro de vários. Sim. Sobre o cronograma, o Extreme TV vai acontecer a cada 2 semanas, certo? Vai ser intercalado com os cultos do Intense. De 15 dias. Olha, isso é uma coisa, sexta, não. isso é uma coisa engraçada, porque antes da gente começar, mostra o áudio. Galera, vou mostrar o áudio. É porque, tipo assim, tem uma explicação Tem explicação, do que eu cara. falei. Pô, eu tava nervoso, tava acontecendo uma coisa. Costinha na minha lançou vida. uma pérola. E eu perguntei pra Márcio, falei, Márcio, como é que vai ficar a programação? Vai ser de 15 em 15 dias ou vai ser uma semana sim, uma semana não? Bota o áudio aí, cara. Calma aí, deixa eu aumentar aqui. Ô, Márcio, isso aí você vai fazer toda sexta-feira sim, sexta-feira não? Ou igual o coisa, 15 dias? Igual igual Sonoplasta. coisa. Igual coisa aí, ó. Cara, eu tava nervoso. Tá vendo? Tadinho. A gente perdoa. Tá preocupado com a entrevista. Tava nervoso, pô, tava nervoso. Mas é isso, a cada 14 dias, né, 2 semanas a gente vai ter e vai ser intercalado com o culto do Intense. Então, quando não tiver o Extreme TV, a gente vai ter a live do Intense às sextas-feiras. Na verdade, o do Intense é no sábado. A do Intense é no sábado, perdão. Tá certo. Então, olhando pela semana é intercalado, mas o Extreme TV é na sexta, o culto do Intense é no sábado. Intenção online no sábado. Vocês têm mais alguma coisa a dizer pra juventude, a galera que tá em casa assistindo? Alguma Só consideração agradecer final? mesmo, foi top a oportunidade. Muito bom. Tô chupando bala. Esse Tá é o certo. problema. Falando de boca cheia. Cara, a gente precisa servir a todo momento para poder descobrir qual é nosso papel no meio da sociedade. Precisa se colocar à disposição e tomar cuidado com nossas amizades. Nesse tempo, a gente precisa saber com quem a gente anda. E é isso. Foi? Foi. Então é isso. A galera que tá em casa, se inscreve no canal do YouTube, quem ainda não tá inscrito, aqui embaixo. É um passo rapidinho que vai ajudar a gente bastante. Precisamos para poder potencializar as lives, melhorar a qualidade e trazer um culto com qualidade máxima para vocês. Segue também no Instagram da igreja. O Instagram da igreja é pibiscf, underline, se eu não me engano. E o da juventude é Intense Pibisc, ok? Vai estar embaixo, provavelmente, segue lá também. E é isso, acompanha que vem novidade por aí. Show? A gente vai ter um momento de louvor agora e depois a gente vai encerrar. Pelo Senhor, marchando sim do seu exército, poderoso é sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos em
montanhas, marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida.